a nossa palestrante de hoje, mas antes de nós começarmos o curso, o seminário, enfim, essas conversas das condutas vedadas e as eleições de 2016, vamos fazer uma questão diferente hoje. Vamos se apresentar cada um aí. Eu começo por mim, sou Gilson Conrado, vereador em Iraí, já fui vereador do município de Encantado, estou partindo aí com a próxima candidatura, sou pré-candidato a vereador de eleição para o meu quinto mandato lá no município de Iraí. Tudo bem? Então, começamos comigo agora, eu quero passar. Meu nome é Fabiano Sabés, vereador de Coronel Pilar, conselho de ambulância, vereador de legislatura e vou para a eleição. Meu nome é Mike Lins, sou de Itá, e estou indo para a minha terceira mandato. Tá certo? Pessoal de Itá pode fazer o convite para o dia 3 de Sou o Brito, presidente da Câmara de Vereadores de Itá. Eu estou tentando ir, vamos tentar ir para o quarto mandato. E nós temos, inclusive, aproveitando a oportunidade, presidente, nós temos um convite especial para vocês que nós vamos ter agora, dia 3, dia 4 e dia 5, no nosso município. E estão bem-vindos, se querem se inscrever. Eu acho que conhecer a nossa cidade é pequena, mas é acolhedora. Então, obrigado. Boa tarde, eu sou o Diego, vou te apresentar, sou assessor de informação da Câmara. Eu sou Marcelo Sadinho, presidente da Câmara de Palmeiras Missões, vereador do meu primeiro mandato. Então, vamos concorrer ao segundo, se possível, se eleger também. Sou Enio Branque, de Novo Xingu, vereador pela primeira vez e não estou indo para a reeleição. Sérgio Tasso, Novo Xingu, vereador da legislatura e pré-candidato à reeleição. Boa tarde, eu sou Câmara de Vereadores de Alvorada. Não sou vereadora, sou assessora e servirei da Câmara também. Boa tarde, meu nome é Jacques, sou vereador em Alvorada, futuro presidente da Câmara em 2017 e vou concorrer à reeleição aí, ser o vereador mais bem votado de Alvorada. Ronaldo Vira-Lata, Campinas do Sul, vereador de 2 mandatos e pré-candidato para uma terceira. Eu sou Paulo Roberto Cito, em Campinas do Sul, sou presidente da Câmara para a reeleição. Cláudio Lewandowski, também em primeiro mandato e concorro à reeleição. Irineu Vini, Toledo, Paraná. Eu sou atualmente diretor da Câmara Municipal. Sou André Teles, de Ibiaçá, primeiro mandato também, presidente do Legislativo. Vereador Ademar Toledo, sou presidente da Câmara também, com o terceiro mandato. Expedito Ferreira da Cruz, Toledo, Paraná, no quinto mandato, ele por sexto também. O nome é Hilton, da cidade de Dom Pedrito, em campanha, vou por quinto mandato. Paulo Freitas, vereador de Minas do Leão, também estou indo no meu quarto mandato. Vereador Vaguinho, Minas do Leão, no primeiro mandato e vou concorrer à reeleição. Vereador Alceu, Minas do Leão, estou indo tentando o quarto mandato. Sou de Lobo Oliveira, de Minas do Leão, estou indo para o quarto mandato. Tudo igual. Samir Val, 2 mandatos de vereador, 1 de vice-prefeito, concorri a prefeito, perdi 2 de vereador e estou indo de novo concorrer para vereador. Tirei todos. Meu Osmar, sou defensor, também já me levaram para o quarto, agora eu vou tentar o quinto. José Fernando, vereador de Santa Maria del Val, primeiro mandato, não sou candidato à reeleição. Sou Zuleika, sou assessora jurídica na Câmara de Santa Maria del Val. Não sou candidata também. Esse é. Eu sou Plínio Weiner, presidente da Câmara, 4º mandato e sou candidato à reeleição. Eu sou Bebel Weber, sou arquiteta, vereadora de primeiro mandato em Xangri-Lá, concorri a vice-prefeito na eleição passada e fui secretária de administração também da administração. Concorro novamente sobre a candidata a vereadora. E vamos tudo para a casa no verão.
Bom, pelo que eu vi aqui, tem dois candidatos, tem dois vereadores que não são pré-candidatos e nem a prefeito a nada, né? Não tem nenhum candidato a vice, nenhum candidato a prefeito, é só candidatos a vereador. Então, tá bom. Agora eu quero, então, que o senhor faça a sua apresentação também, doutor, depois eu volto a falar aí. Meu nome é André Castro Camilo, eu sou advogado e consultor jurídico, estou militando há 10 anos na área municipalista, tenho aí corrido o Estado levando a mensagem municipalista para todos os vereadores, conheço alguns municípios que foram referidos, municípios obviamente fora do Estado ainda não visitei, mas certamente o farei de alguma maneira e espero que hoje à tarde possa contribuir de alguma maneira com vocês. Eu sou de São Paulo. Então, nós vamos aguardar aí o nosso evento. A primeira palestra do doutor André Camilo, amanhã nós vamos ter o doutor Anderson Marco pela manhã, pela tarde também na sexta-feira de manhã. E a ideia desse evento aqui é para nós trabalharmos o mandato, sim, mas a eleição, as condutas vedadas. O que nós, hoje que temos um mandato, podemos e não podemos fazer nesse período agora. Você sabe que hoje, a partir de hoje, o período eleitoral está abrindo para as convenções, até o dia 5 de agosto, e tudo isso nós vamos discutir, principalmente tirar as dúvidas dos vereadores que estão buscando aí um novo mandato, que esse ano, por isso que nós estamos fazendo esse evento específico, é um ano que a eleição vai ser mais judicializada de todas. Vocês vão ver, já na largada, quando sair os candidatos, vai aparecer um monte de publicação por uma série de coisas. E assim vai em toda a campanha, e eu tenho sempre, tem muita gente que pode se eleger e daqui a pouco não vai ser como. Por quê? Por falhas durante a campanha. Então tem que ter muito cuidado, mas isso nós temos os dois melhores profissionais da área que vocês vão ter esse privilégio de trocar ideias, de conversar, de tirar todas as dúvidas com o doutor André e também o doutor Anderson. Então, a partir desse momento, eu deixo a palavra ao nosso consultor, que até então não era, mas vai se tornar também um consultor jurídico da UVB. O doutor André, ele atua em algumas câmaras de vereadores, atua na União dos Vereadores do Rio Grande do Sul e vai logo estar também oficialmente dizendo, sou consultor jurídico da UVB e vou mandar esse Brasil inteiro aí também, levando sempre orientação aos vereadores. O papel da UVB qual é? Fala um minutinho da UVB, alguns já sabem, mas pela manhã, pela tarde também na sexta-feira de manhã. E a ideia desse evento aqui é para nós trabalharmos o mandato, sim, mas a eleição, as condutas vedadas. O que nós, hoje que temos um mandato, podemos e não podemos fazer nesse período agora. Você sabe que hoje, a partir de hoje, o período eleitoral está abrindo para as convenções, até o dia 5 de agosto, e tudo isso nós vamos discutir, principalmente tirar as dúvidas dos vereadores que estão buscando aí um novo mandato, que esse ano, por isso que nós estamos fazendo esse evento específico, é um ano que a eleição vai ser mais judicializada de todas. Vocês vão ver, já na largada, quando sair os candidatos, vai aparecer um monte de publicação por uma série de coisas. E assim vai em toda a campanha, e eu tenho sempre, tem muita gente que pode se eleger e daqui a pouco não vai ser como. Por quê? Por falhas durante a campanha. Então tem que ter muito cuidado, mas isso nós temos os dois melhores profissionais da área que vocês vão ter esse privilégio de trocar ideias, de conversar, de tirar todas as dúvidas com o doutor André e também o doutor Anderson. Então, a partir desse momento, eu deixo a palavra ao nosso consultor, que até então não era, mas vai se tornar também um consultor jurídico da UVB. O doutor André, ele atua em algumas câmaras de vereadores, atua na União dos Vereadores do Rio Grande do Sul e vai logo estar também oficialmente dizendo, sou consultor jurídico da UVB e vou mandar esse Brasil inteiro aí também, levando sempre orientação aos vereadores. O papel da UVB qual é? Fala um minutinho da UVB, alguns já sabem, mas a UVB é uma entidade de representação.
entidades da representação dos vereadores do Brasil, das câmaras de vereadores, enfim. Não é uma empresa de eventos, mas ela sobrevive hoje praticamente com os eventos que faz para manter a estrutura que tem aqui em Porto Alegre, a estrutura que tem em Brasília. Lembrando, as câmaras filiadas que nós temos, nossos apartamentos estão prontos já em Brasília, à disposição dos vereadores. Quando forem a Brasília, não em evento da OVB, estão lá à disposição. Nós temos 5 apartamentos kitnets, mas vai dar para abrigar o pessoal aí que vai a Brasília. Nós temos a estrutura toda lá em Brasília também, o escritório, e ficou pronto essa semana mais uma sala para nós fazermos eventos em Brasília, até 20 pessoas, 25 pessoas, mais que isso não vai dar. Nós vamos começar a fazer a escola da OVB em Brasília. Então, a OVB está sempre em movimento. Eu tenho andado muito pelo Brasil inteiro e no dia 3 a 5 nós estaremos em Itá, onde nós vamos fazer um evento somente sobre comunicação. O mandato e a comunicação, na verdade, é para trabalhar a comunicação para a eleição, trabalhar os nossos pré-candidatos, nossos candidatos, um evento específico que vai ter a participação do promotor lá no município e também o Adriano Mazarino, que muitos já conhecem, e também o Renato Zanella, que é um sociólogo, vai estar nesse evento. Então, teremos 3 palestrantes lá para ficar 3 dias discutindo, trabalhando e levando a mensagem da OVB e, acima de tudo, a qualificação. Então, a OVB é isso. A OVB é a representação que busca sempre levar conhecimento e qualificação aos homens e mulheres que fazem parte do Legislativo. Quem é o Legislativo? Os vereadores, assessores, diretores, procuradores, enfim, é a família da Câmara de Vereadores de cada município que nós queremos integrar cada vez mais com a nossa entidade. Então é isso. Desejo a todos um bom evento. Tire e aproveite e tirar as dúvidas dos nossos painelistas. Hoje, doutor André, amanhã, sexta-feira, doutor André. Contigo, André. Toda terça ela está lá. Bom, dizem que primeiros encontros enquanto apresentações, elas já foram feitas. Então eu inicio dizendo o seguinte, senhoras e senhores, sonhar é importante, mas viver é indispensável. Por que é indispensável viver? Viver no nosso dia a dia, encontrar no nosso dia a dia fonte de inspiração para termos um futuro melhor. O Estado foi criado por homens e mulheres para que nós pudéssemos atingir uma única finalidade. E essa finalidade é o bem comum de todos. Então, como disse antes na entrevista que proferi, não há representatividade se não for feita em favor da totalidade dos membros da sociedade pela qual os representantes estão trabalhando. Não existe representação de maioria. A representação de maioria importa em despotismo de maioria, o que significa dizer a maioria manda e a minoria obedece. Nosso Estado não comporta esse tipo de sociedade, ele não foi criado com essa finalidade. Então, por conta disso, hoje à tarde eu pretendo falar para vocês um pouco sobre a experiência que adquiri nesses últimos 10 anos, sobre o trato com o legislativo, o trato com as campanhas. Já não é a primeira que eu sou catapultado, né? Porque às vezes a gente é catapultado para as coisas, né? Não era a minha finalidade quando iniciei na carreira jurídica, mas obviamente as circunstâncias da vida acabaram me levando para isso. Eu tenho uma relação muito próxima com o legislativo já, porque eu não havia aberto o meu escritório e estávamos eu, meu pai e meu irmão, que é meu sócio, fazendo os últimos ajustes, e o telefone tocou, era um amigo meu de uma câmara vizinha lá, que tinha sido meu colega de infância, me convidando para ser assessor jurídico da Câmara de Vereadores. Eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo. Obviamente que a gente não... É algo novo, inesperado, eu não tinha compreensão sequer da atividade de advogado, muito menos de assessor jurídico no Legislativo. Isso foi se desenvolvendo com o passar do tempo e eu já estou aí há 10 anos de uma luta diária, de um comprometimento diário com o Legislativo. Eu tenho
às vezes eu faço essa referência, minha mãe não gosta muito, porque ela diz que a gente não pode dizer, não se pode falar nunca, mas nunca assessorei um único prefeito na minha vida, eu só assessorei vereador. Então, se eu cometo erros e equívocos, porque só assessorei vereador. Eu nunca tive outra atividade com a administração, senão com vereadores. Em 10 anos, passei por várias câmaras, por várias instituições, dentre elas a União do Rio Grande do Sul. Obviamente, agora estamos à porta aí de talvez iniciar um bom trabalho com a União dos Vereadores do Brasil, do presidente Gil, que foi. Nós estamos aí numa situação extremamente nova e importante, talvez, na minha carreira. E eu espero que isso aconteça, porque nós precisamos viver, não somente sonhar. E é assim que eu espero que vocês, hoje à tarde, saiam daqui tendo noção de que vocês precisarão, nesses próximos dias, nessa próxima abertura de período eleitoral, viver intensamente dia após dia. Não somente sonhar com a diplomação, mas viver o dia. Vocês precisarão viver esse período de uma forma muito intensa e muito dedicada, muito abnegada, para que vocês possam, ao final, no período de diplomação, receber, então, aquele documento que legitima a representação popular e que vocês poderão, por conta disso, serem empossados a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Então, vejam, senhores e senhoras, não basta apenas sonhar, é preciso viver. Então, dizendo isso, eu passo ao tema especificamente, porque vou falar brevemente sobre as campanhas eleitorais, sobre algumas situações que talvez vocês já possam até mesmo ter visto. Mas toda vez que a gente revisita um tema, nós temos um olhar diferente, nós temos uma outra percepção. Por quê? Por conta da mini-reforma, né, eleitoral trazida no ano de 2015, nós temos a seguinte situação: a mini-reforma trouxe um mata-borrão para a jurisprudência da Justiça Eleitoral. Nós vamos vivenciar um novo período, onde nós não soubemos ainda quais são as interpretações das novas regras. Temos novas regras sem interpretações. Nós possuímos um ordenamento jurídico que ainda que não sofreu enfrentamento dos tribunais. E isso é talvez a coisa mais, o agente complicador para que os sonhos possam ser concretizados. Não basta tão somente a experiência de que eu vi aqui alguns vereadores com 4, 5 mandatos. Vocês desconsiderem grande parte daquilo que vocês têm como certo e verdadeiro, porque as novas regras, elas simplesmente fulminaram grande parte daquilo que vocês fizeram nas eleições. E isso traz para os operadores do direito, isso quer dizer, advogados, promotores, juízes, serventuários da justiça, né, uma grande dificuldade no trato da matéria eleitoral. Para vocês terem uma ideia, ontem eu estava numa câmara de amigos meus, e uma câmara que eu assessorei de alguma maneira, e havia uma orientação de que os partidos daquela cidade possuíssem um fax na sede dos partidos, sob pena de que ao serem vistoriados, isso poderia trazer problemas complicadores para a realização do pleito. Ora, senhoras e senhores, o desconhecimento gera a criação de monstros, né? Toda vez que a gente não conhece alguma coisa, a gente cria um monstro para dizer, você não pode fazer isso porque eu não sei o que tem lá, e lá pode ter um monstro. Não era assim com as cartas náuticas? Todos foram na escola, obviamente, são alfabetizados, são vereadores, é um requisito mínimo para ser vereador, é ser alfabetizado. As cartas náuticas eram aqueles documentos que os navegadores lá do século XIV utilizavam, e obviamente todo aquele período utilizavam para navegar. E tudo aquilo que era desconhecido, ou seja, a América, a partir de um limitador de tantas milhas náuticas, as cartas náuticas demonstravam quedas de água, como se o mundo terminasse uma cachoeira. E lá se demonstrava apenas nas cartas náuticas monstros, figuras mitológicas. E é mais ou menos isso que nós iremos enfrentar. Então, tudo aquilo é o que os operadores do direito irão enfrentar também nesse período. Veja, nós ainda não visualizamos o outro lado. As índias para os operadores do direito nessa nova caminhada, ela ainda não é conhecida. Nós precisamos
finalizar todo o pleito, termos as diplomações e aí sim, talvez, quem sabe, termos uma visão clara e evidente do que foi toda essa quantidade de normas que foram trazidas para dentro do mundo jurídico, o que elas vão refletir na vida dos senhores e das senhoras. Então, ou seja, aquilo que vocês têm como certo e acabado, desconsiderem. Mantenham algumas coisas, vocês vão ver que algumas das coisas que vocês já se valeram nas eleições passadas, vocês vão poder continuar se valendo, mas grande parte disso acabou. Vocês passaram a ser modernos, como se fala na linguagem militar, né? Então, quando a gente incorpora lá, o sargento chama, quem é o mais moderno da turma? Aí pega o mais moderno e ele vai fazer alguma coisa. Então, vocês passaram a ser modernos, assim como aqueles que são pré-candidatos sem terem inventado o pleito em momento algum. Todo mundo está em pé de igualdade. O tema principal da tarde de hoje é então campanha. Eu vou passar algumas situações aqui que não nos importam nesse painel. Nós vamos diretamente ao tema propaganda eleitoral. Eu gostaria de dizer para os senhores que para aqueles que tiverem intervenções, desde que não haja enfrentamento de lados rivais aqui no plenário, podem fazer, fiquem à vontade, porque sempre engrandece e faz com que os exemplos trazidos possam a contribuir ainda mais com o trabalho, tá certo? Mas antes disso, deixa eu fazer uma seguinte situação para vocês. Vamos ver o conceito de propaganda. O que é propaganda? Quando é que nós estamos vivenciando, então, o tema que o Dr. Anderson irá proferir sobre condutas vedadas, ele está intimamente ligado à atividade legislativa. São ordens destinadas aos agentes públicos no ano das eleições. Eles estão previstos lá na Lei 9.504/97, no artigo 73. O Dr. Anderson certamente irá discorrer sobre esse tema de uma forma muito tranquila, porque as condutas vedadas, elas são próprias para os agentes, mas nada impeça que esses agentes, não há problema algum de que esse agente público tenha conhecimento e deve ter conhecimento no quesito propaganda eleitoral, propaganda de campanha, porque como cidadão ele também é responsável pela fiscalização daqueles que buscam através da representatividade ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Então vejam, senhores, a gente parte do princípio de que propaganda, agora voltando à questão das condutas vedadas, a propaganda nesse período ela só tem início a partir de 16 de agosto do ano das eleições. Então, a partir de 16 de agosto do corrente ano, nós teremos a abertura do período aonde cada um daqueles que passaram, sopesado as disputas internas nos partidos políticos, poderão intentar, através da busca legítima do voto, obter a condição de mandatário do povo. Então, a partir do dia 16 de agosto desse ano, estará aberta o período para se fazer propaganda propriamente dita. Não quer dizer que antes disso eu não possa fazer propaganda. Eu posso fazer a propaganda pessoal, minha propaganda pessoal, mas não como candidato, eu não posso pedir voto. Eu não posso tomar as atitudes